Estamos ao vivo. Olá pessoal, boa noite. Retomando as nossas conversas de domingo, né, como sempre, a pauta brasileira, né, a pauta de itens catastróficos, né? Cada semana, cada dia, cada hora que passa, nós nos envergonhamos, né, daqueles que estão governando esse país, né? O Brasil hoje é um país achincalhado internacionalmente, né? Ao contrário do que acontecia anos atrás, sobretudo no governo do presidente Lula, em que dava orgulho de ser brasileiro. Hoje o Brasil é motivo de chacota, é motivo de tristeza, né? Nós vivemos num país em que os governantes têm ódio, né? Não é ódio à pobreza, é ódio dos pobres, né? Talvez estejam pensando em acabar com a pobreza, exterminando, né, fisicamente os pobres, né? Declarações do presidente miliciano, né, capitão, declarações do seu ministro da Economia, né, todas no sentido de hostilizar os pobres, né? E, enquanto isso, o desemprego graça, né? Ataques ao Bolsa Família, o Bolsa Família está em vias de extinção, enfim. Esse é um país, né, em franca caminhada para a sua desconstrução, né? Todos os legados, eu não me refiro aqui só aos governos do PT, não, né? Legados de governos passados, né? Legados de Getúlio Vargas, né? Está tudo sendo desconstruído, né? Tudo sendo colocado abaixo, política de terra arrasada, né? É esse o país que nós estamos vivendo, da violência, do ódio, da intolerância, do desemprego, da hostilidade à cultura, da hostilidade à educação, à juventude, né? Esse é o governo do ódio, né? Em que um presidente passa horas falando aí de um miliciano, chamando de herói, né? Enquanto o Brasil mergulha no desemprego, né? Mergulha no desmatamento da Amazônia, né? Então, enfim. Mas vamos lá. Pessoal, eu quero muito que vocês me digam da cidade em que estão falando, de onde estão falando, né? Se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro. Quero também que você me diga se áudio e vídeo estão chegando bem, né? Se houver algum problema técnico que nós possamos resolver por aqui, a gente resolve. E quero muito que você compartilhe, né? Curta, comente, participe da conversa, para ampliar a nossa rede, nos fortalecer para o enfrentamento com o fascismo também nas redes sociais, né? Com o fascismo hoje, ele tem que ser enfrentado nas mais diversas trincheiras e as redes sociais é uma delas. Como é que tá aí, Renan? Madio, o pessoal começou a chegar, ultrapassamos aqui já os 230 participantes online. Então vamos compartilhar, pessoal, vamos curtir, comentar. Tem aqui gente de Recife, Caxias do Sul, Minas Gerais. Pessoal comentando aqui sobre a greve dos petroleiros, né? Os petroleiros precisam de apoio da população, diz o Marcos Vinícius Araújo. O Gilmar, que é nosso compartilhador da Asa Norte de Brasília. Enfim, muita gente já aqui participando. Hoje a gente está também com os companheiros petroleiros aqui, com a possibilidade de entrar em áudio aqui o Tadeu. Tadeu, tá me escutando? Vou botar você aqui no Viva Voz, que aí você escuta o Adi, ele te escuta. Você tá com outros dirigentes da FUP aí, não tá, Tadeu? Exato, eu tô com o Mãozinho, com o David aqui, que nós estamos ocupando a sala da Edize há 16 dias. Se dele tá tomando banho, nossa companheira aqui também ocupa aqui com a gente. Tá. Tadeu, Tudo bem, deputado? tudo bem, mestre? Força aí, por toda a nossa solidariedade. Vocês contam com o apoio da maioria do povo brasileiro e temos que ir até o fim nessa greve. Mas, Tadeu, o que nós percebemos, né? Essa greve já vai entrar na sua terceira semana e nós vemos o caráter, né? O mau caratismo, né? Da nossa grande imprensa, né? Praticamente nenhuma nota sobre a greve, né?
nenhuma linha, nenhum comentário. Quando há comentários, são comentários no sentido da punição, né? Então nós vemos que a democracia brasileira, que hoje virou uma ficção, ela tem como um dos seus coveiros, né, exatamente a grande mídia brasileira. O que a gente tenta fazer, não só eu, né, mas todos os colegas, companheiros que têm suas páginas aí nas redes sociais, têm seus blogs, enfim, é tentar mitigar, né, essa cortina de silêncio que a mídia tenta colocar na greve dos petroleiros. Então, Tadeu e demais companheiros e companheiras, eu queria que vocês fizessem aí um breve balanço de como é que está o movimento, né, quais são os próximos passos, enfim, né, vocês noticiem aquilo que a grande mídia não noticia. Ok, deputado, obrigado mais uma vez pelo espaço. Sabe que os petroleiros e petroleiras admiram muito seu trabalho. Obrigado. Até mesmo porque nós somos, na nossa visão, assaltados pela Lava Jato, principalmente aquele fundo bilionário que eles pegaram aqui da nossa empresa. E nós sabemos que você, o senhor e o Paulo Pimenta sempre denunciaram isso, ainda mais você com a expertise que tem, como ex-presidente da OAB Rio e tão conhecedor das leis brasileiras, né? Hoje a gente viu aí mais uma denúncia contra o Paludo e essa máfia de compliance que tentou devastar a nossa empresa, que se não fosse nós empregados com a nossa capacidade técnica, poderia ter levado a nossa empresa para o buraco, né? É verdade. E a cobertura que a mídia deu para a Lava Jato e dá ainda a proteção, né? Você e o Paulo foram muito censurados, casa mais ou menos com o que a gente tem sofrido aqui, né? É claro que nós, buscando ter coerência nos nossos argumentos, a gente lembra que uma ou outra matéria saiu, a matéria da jornalista Fernanda no Estadão, humanizando o pessoal aqui na frente, a gente não pode deixar de citar, tem até um tem as vídeo exceções, claro, tem as exceções. Tem um vídeo na TV Estadão entrevistando o pessoal que foi demitido, as famílias que foram demitidas e tal. Teve uma matéria boa na Folha, lembrando a ociosidade das nossas refinarias, mas a gente sabe que pela grandiosidade do movimento, que a esquerda, né, acabou nos abraçando com as mensagens do apoio que a gente tem recebido, a gente poderia estar em capa de jornal, em capa de revista, caso não a gente aqui, mas a greve dos petroleiros, né, tem fotos maravilhosas das famílias participando. Nós temos famílias acampadas na porta das fábricas, das refinarias, para não deixar os maridos e as esposas perderem os empregos. Está sendo uma greve muito humana e isso a gente só consegue passar através da mídia tradicional, através de canais de comunicação como o seu e de outros que a gente tem recebido apoio. É isso, o balanço da greve, deputado, é o seguinte, só cresce, né? Hoje mesmo, eu e o companheiro David que está aqui comigo, o companheiro Mãozinha, gravamos um vídeo dando boas-vindas aos companheiros de Urucu, que fica no meio da Amazônia. Merluza também, não é? Merluza aderiu. Exato. Também. Exato. Merluza entrou, P8, que é uma plataforma antiga, velha, guerreira da Bacia de Campos, onde eu sou, entrou também. Com isso a gente já bateu mais de 120 unidades da Petrobras, né? 22 mil trabalhadores aí mobilizados o tempo todo, tanto nas redes quanto nas ruas, numa crescente que a gente já esperava pela força da categoria petroleira, que a gente se organiza, a gente tem uma federação que preza muito pela organização e pelo trabalho sindical, com muito respeito, né? E a gente já esperava a força da categoria. Agora, a força da sociedade, honestamente, quando a gente montou as estratégias da greve, não esperávamos tanto. A gente tem agradecido muitos apoios, conseguimos ter assuntos mais também comentados no Twitter aí, na sexta-feira, outros dias também. Temos recebido apoio aí, como do presidente Lula, que falou da nossa greve no 247, né, junto com o Léo Atucci, enfim. Estamos numa dificuldade aqui, ocupando essa sala há 15 dias, sem ver o sol. Onde você está? Onde é que vocês estão aí nesse momento? Vocês estão falando de onde? Do Diesel, edifício sede da Petrobras, aqui da República do Chile. Acabou de passar um bloquinho aqui, deputado, e a gente está na vontade de chegar e tomar uma gela, mas sabemos que o caso é o bem maior e está ocupando aqui, mostra uma coisa muito simbólica, né? Esse prédio recebeu a gente melhor do que recebe o Castelo Branco, porque ele foi construído por trabalhadores da Petrobras, de verdade. Claro. E já doou o sangue, já doou o suor
na nossa empresa. Esse sujeito é um intruso. Esse sujeito é um intruso. Ele não tem nada a ver com a história da Petrobras. Exatamente. Mas, companheiro, olha, pode contar aí com o nosso apoio. Aqui no Rio, essa semana, vai ter algum ato, vai ter algum evento, alguma reunião que a gente possa participar para apoiar, enfim. Então, deputado, aproveitando também a sua grande audiência aí, dia 18, próxima terça-feira, né, nós estamos marcando um grande ato para as 16 horas, a concentração aqui na porta do Edise, aqui na porta do edifício da Petrobras, Avenida República Chile 65, perto da Cinelândia, perto da Lapa aí, o pessoal do Rio de Janeiro conhece muito bem. Já está tendo aulas públicas aqui, tem um acampamento aqui, uma vigília, que já conta com 180 pessoas aí em rotatividade, e só crescendo, só recebendo mais movimentos e movimentos. Então a concentração vai ser aqui às 16 horas, terça-feira, dia 18, tá depois ótimo. de amanhã. Vamos E divulgar. estamos contando com todo mundo para a gente mostrar essa força dessa greve, que é uma greve que nós não reivindicamos nenhuma pauta corporativa, né? A gente quer que a Petrobras volte a gerar emprego, claro. Tanto os empregos diretos, que ela está tentando tirar dos nossos companheiros da FAPEM Paraná, tanto os empregos indiretos, que nós do Rio de Janeiro conhecemos muito bem, da indústria naval, do Comperj aí da Poraí, da Bacia de Campos, no Norte Fluminense, Macaé em Campos. Perfeito. Então, dia 18, todo mundo lá na porta da Petrobras, eu estarei lá, vamos convocar, vamos divulgar. E a greve dos petroleiros merece todo o nosso apoio, como disse o Tadeu, embora também as reivindicações corporativas sejam justas, mas a greve não é isso, não se limita a isso. A greve tem uma visão do Brasil, tem uma visão da Petrobras. Até bem pouco tempo atrás, antes do vendaval nefasto Lava Jato, a Petrobras era uma alavanca de desenvolvimento brasileiro e hoje o que se tenta é desmoralizá-la, destruí-la para dar espaço às grandes petrolíferas multinacionais e às empresas de infraestrutura aqui no Brasil, porque a Lava Jato destruiu tudo. Tadeu, forte abraço aí nos companheiros, muita força e dia 18 estaremos juntos. Muito obrigado, deputado, tamo junto, valeu pela força, vamos derrotar o fascismo, derrotar esse neofascismo da Lava Jato, contamos com você e pode contar com os petroleiros. É isso aí, um abração para vocês aí. Outro. É isso, pessoal. Conversamos aqui com uma das lideranças da greve dos petroleiros, o companheiro Tadeu Brito, né? Nós percebemos que, apesar de tudo, estão firmes, de cabeça erguida, entrando na terceira semana da greve, que merece todo o nosso apoio. A Petrobras, ela integra o patrimônio do povo brasileiro. Não é só o patrimônio material, não. Patrimônio existencial, patrimônio de lutas do povo brasileiro. Então ela tem que ser defendida, e já que os governantes do país querem a sua destruição, os trabalhadores da Petrobras resolveram vir às ruas para defendê-la. Então, por isso, tem todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade, e reiterando aí, dia 18, como disse o Tadeu, a partir das 16 horas, em frente à sede da Petrobras, lá na Avenida Chile, um grande ato aí de defesa da empresa, a empresa do povo brasileiro. Como é que tá aí, Tadeu? Tadeu Porto, que esteve aqui com a gente, está lá na ocupação, na greve. Foi muitas manifestações de apoio, o pessoal aqui parabenizando a luta dos petroleiros, muita gente lembrando que é importante que outras categorias também comecem a se mobilizar e também participem, também no esforço de solidariedade e união de classe desse movimento dos petroleiros, que é em defesa da Petrobras e, por consequência, em defesa do Brasil. Claro. E como é que tá aí, Renan? E o pessoal se manifestando? Muita gente falando aqui. O ideal seria que outras categorias se envolvessem. Força petroleiros, vamos que vamos. Força companheirada. Chama os estudantes também. Somos todos petroleiros. Então vamos todo mundo colocar, pessoal, a hashtag Somos Todos Petroleiros, que a Carmênia puxou aqui. Isso. Vamos lá. Aí a Melânia dá um alô aqui. Alô, funcionários públicos, a hora é essa. Vamos aderir à greve. É preciso exigir uma presença vigorosa das centrais sindicais. Os funcionários públicos foram chamados de parasitas aí pelo ministro da Economia, Está na hora de dar uma resposta a eles, e a resposta não é
devolvendo xingamento para lá e para cá, não. A resposta é nas ruas, a resposta é retomar o Brasil. A Hélida Escaciota, bravos petroleiros, enfim, muita gente participando aqui com a gente desse breve relato, né, de dentro Isso. lá do movimento, eles que estão lá no edifício sede da Petrobras, numa luta incansável. Exato, né? E eu fico muito honrado aí ter compartilhado nosso espaço aqui com as lideranças, né, dos petroleiros, né, que de forma corajosa aí estão em greve, enfrentando a tudo e a todos, inclusive o silêncio, né, da mídia brasileira, que mais uma vez envergonha, né, a sociedade brasileira. E aí, Renan? Adi, vamos entrar aqui em alguns outros pontos da pauta de hoje. O procurador Paludo e as relações com o doleiro. Bom, pessoal, como não poderia deixar de ser, né, já que nós estamos falando da Petrobras, os próprios trabalhadores da Petrobras percebem o quão nociva foi a chamada Operação Lava Jato, né, para a economia brasileira, para a Petrobras, para as empresas brasileiras, né? E quando nós dizemos isso, nós não estamos nos colocando contra o combate à corrupção. Até porque esse tipo de combate à corrupção que a Lava Jato travou e diz travar, na verdade, eu posso afirmar a vocês que não feriu de morte a corrupção aqui no Brasil, né? Feriu de morte reputações, feriu de morte a economia, feriu de morte a Petrobras, feriu de morte as empresas de engenharia e infraestrutura brasileiras, feriu de morte milhares e milhares de empregos, mas não feriu de morte a corrupção. Nós sabemos que, e sempre dissemos isso, e particularmente eu quero, como também foi lembrado pelo Tadeu Petroleiro, o companheiro Paulo Pimenta, eu e Pimenta, ao longo de anos, ao longo de 3, 4 anos, nós dizíamos, um dia essa turma da Lava Jato vai sentar no banco dos réus. Vai sentar, pessoal, mais cedo ou mais tarde, quando esse pessoal, quando esses rapazes malfeitores da democracia brasileira, eles não servirem mais aos propósitos, né, dos Estados Unidos e das classes dominantes brasileiras, eles vão sentar no banco dos réus. E elementos para isso não faltam, né? É só investigar com seriedade, né, o acervo da Vaza Jato, né? E agora vem à tona, né, o episódio com o senhor Januário Paludo. Esse Paludo, Januário Paludo, ele é uma espécie de mentor, é uma espécie de decano lá daquela turminha lá de Curitiba, né? Tanto que o grupo, né, que foi detectado, o grupo de Telegram, que foi detectado pela Vaza Jato, um dos grupos intitulado Filhos de Januário, né, mostrando essa reverência, né, ao senhor Januário Paludo, né, que parece que é o mais velho, né, um dos mais velhos, repito, uma espécie de decano. E esse Paludo, ele foi mencionado, é bom lembrar isso, numa conversa grampeada pela Justiça aqui do Rio de Janeiro, o doleiro Dario Messer conversando com a sua namorada, né? Era uma conversa de namorados, era um namoro grampeado, e nessa conversa, dentre outras, né, tirando a parte aí afetiva, a parte amorosa aí do diálogo, o Dario Messer comenta que dava propina a procuradores lá de Curitiba, da Lava Jato, no valor, se não me engano, de $50 mil por mês. Isso, convertendo para real, isso dá mais de R$200 mil por mês, né? De mesada para procuradores. E o citado foi o Januário Paludo, né? E agora, o noticiário de hoje dá conta que Paludo já tinha alguma relação com esse Dario Messer, o chamado doleiro dos doleiros. Quando e onde? Na época da operação que investigou o Banestado,
né, que deu em nada. Paludo, pasmem os senhores, foi testemunha de defesa de Dario Messer. Então é uma relação que vem lá de trás. E aí, pessoal, da mesma forma que a greve dos petroleiros, a imprensa, sobretudo as organizações Globo, decretam que a população não deve tomar conhecimento. A Globo é muito convencida de que aquilo que não sai na Globo não aconteceu, né? Eles acreditam nisso, né? Eles efetivamente acreditam nisso. E, da mesma forma, tudo que diz respeito, tudo que seja negativo para a Lava Jato, tem uma blindagem impressionante, né, da mídia brasileira e particularmente das organizações Globo. Não se dá uma linha a respeito. Óbvio que, Odir, como é que você sabe? Se você sabe é porque alguém da imprensa relatou. É verdade, eu li no UOL hoje, Folha de São Paulo, mas sempre com pouco destaque, né? E nos jornais noturnos, rigorosamente nada. Nos jornais de televisão, nada, né? Nenhuma linha sobre isso. Então nós temos uma casta de gente aqui blindada, né? E é blindada não só pela mídia, mas blindada pelo sistema de justiça. A representação pedindo investigação de Paludo foi prontamente arquivada pela Corregedoria do Ministério Público. Vão continuar arquivando, né? Não vão investigar. Isso é seríssimo, isso é gravíssimo, né? Isso mostra que o Ministério Público Federal, em tese, está contaminado pela corrupção que diz combater. Sobretudo o seu setor curitibano, né? Que eles quiseram dar, né, querem dar a impressão de que trata-se de rapazes puros, de anjos, arcanjos, né? Que vieram à Terra para combater, né, o demônio da corrupção, né? E a hora que essa história da chamada Operação Lava Jato vier a lume, não vai sobrar pedra sobre pedra. Já começou com a Vaza Jato, né, que também não se abriu uma folha de investigação, né, quanto àquelas gravíssimas revelações que nós sabemos serem verdadeiras. E agora um fato concreto envolvendo, né, um dos próceres da Operação Lava Jato, procurador Januário Paludo, mencionado em conversa, repito, não fez delação, ele não procurou a Polícia Federal ou o Ministério Público para delatar, não. Foi uma conversa, uma interceptação telefônica de um diálogo dele com a sua namorada, né? E não se abre uma página de investigação, né? Assim é mole, né? Assim é fácil, né? Mas mais cedo ou mais tarde essa turma vai sentar no banco dos réus. Escrevam o que eu estou dizendo a vocês. Como é que está aí, Renan? Está comentando aqui, Ed, muita gente falando da greve dos petroleiros ainda, né? Essa questão do Moro, o bate-boca aqui entrou também, daqui a pouco a gente entra nisso, algumas pessoas estão comentando aqui o bate-boca do Glauber com o Moro, né? Tem reunião dos servidores públicos em São Paulo, aqui dia 18, no Sindicato dos Engenheiros, para discutir a questão da adesão ao movimento paredista. Então o José Alves informou aqui. Aqui do Flamengo está o José Fernandes. A Nica Dávila parabeniza os petroleiros e petroleiras de Urucu, né, no Amazonas, que o nosso querido Tadeu já deu o informe aqui, aderiram à greve hoje, né, uma base importante da Petrobras na Amazônia. E só para quem está chegando agora, é importante colocar que antes, logo no início desse ao vivo, a gente teve a participação do companheiro Tadeu Porto, que é da coordenação da FUP, né, da Federação Única dos Petroleiros, ele que está no edifício sede da Petrobras agora, numa ocupação na luta dos petroleiros. Deixa eu ver se alguém comentou aqui a questão. Estão pedindo para falar uma coisa que já está na pauta, daqui a pouco a gente entra, mas nós podemos já começar aqui sobre o Paulo Guedes, que nesta semana, num comentário sobre a questão do dólar alto, né, emitiu a opinião preconceituosa das elites brasileiras, que estava incomodada com
os do andar de baixo, e aí personificados na fala do Paulo Guedes, as empregadas domésticas, diziam que elas estavam indo para Disney e que o dólar alto acabava com essa farra. Antes disso, como algumas pessoas aí, de acordo com você, comentaram o episódio aí do Glauber, lá com o Moro, eu de imediato, quando soube, eu me solidarizei com o deputado Glauber Braga, que é um querido amigo. Eu publiquei no meu Twitter, né, uma mensagem, né, me solidarizando com o deputado Glauber. E alguns hão de achar, né, isso é falta de educação, isso é grosseria, isso é uma agressão gratuita. Pessoal, primeiro ali é parlamento, né? E é a mesma história, né, a mesma história da violência das águas do Rio, né? Todo mundo fala da violência das águas do Rio, mas ninguém comenta, ninguém presta atenção na violência das margens, né, que comprimem essas águas. Então o deputado Glauber Braga, como eu já estive, né, estava diante de um ser, de uma figura deletéria à democracia brasileira, né? Um sujeito que só fez mal ao Brasil, né? Que é blindado, só tem prestígio porque é blindado, e fabricou-se uma falsa idolatria, né, desse sujeito, né? A partir da grande mídia brasileira. Então o Glauber apenas disse o que muita gente pensa, né? Então fica aqui a nossa solidariedade ao companheiro Glauber, que já está respondendo, já há processo contra ele no Conselho de Ética, mas com certeza, embora a maioria no parlamento seja uma maioria hostil às ideias, né, nossas, minha, do Glauber, enfim, da esquerda em geral lá dentro, mas acho que não tenho dúvida de que Glauber vai ser inocentado. Usou a sua imunidade parlamentar e usou a sua liberdade de expressão parlamentar no parlamento, na tribuna. Então não há qualquer ilícito aí que possa macular, que possa significar punição ao bravo deputado Glauber Braga. Em relação a Paulo Guedes, é outra figura, né? É um típico representante das classes dominantes brasileiras, um sujeito detestável, né? Um bilionário, medíocre, né? Como essa gente normalmente é, né? E estou dizendo medíocre, pessoal, que o Brasil já teve economistas de direita, economistas que serviram à ditadura, mas que eram homens brilhantes. Delfim Neto, Mário Henrique Simonsen, João Paulo dos Reis Veloso, né? Foram serviçais da ditadura, mas eram homens talentosos, eram homens brilhantes. Não é o caso de Paulo Guedes, né? E esse é bate-pau mesmo. Esse é um sujeito que ocupa um ministério, vira a público atacar os pobres. No caso, ele atacou na mesma semana, no mesmo dia, os funcionários públicos, chamando-os de parasita, e depois humilhou, ou tentou humilhar, as trabalhadoras domésticas brasileiras, né, com a história de que no passado elas saíram daqui para ir para Disney, né, e que agora com esse dólar alto, essa farra acaba. Quer dizer, que as empregadas domésticas aqui no Brasil, aliás, o emprego doméstico aqui no Brasil ainda é uma remanescência da escravidão, né? É bom que a gente se lembre disso. Você não vê por outros países aí, sobretudo os países mais avançados, esse tipo de trabalho doméstico não, né? Que se tem aqui no Brasil. Ganha um salário de fome, né? Tem que poupar para os seus filhos, para dar um futuro melhor aos seus filhos, né, aos seus entes, enfim. E ver o ministro da Economia debochar, né, dessa maneira, obviamente ele estava se referindo ao período Lula e Dilma, né, em que de fato os trabalhadores, não só as domésticas, por conta da política econômica, por conta da política de inclusão social, né, de combate à fome,
política de pleno emprego, né, de dignificação do emprego, ao contrário do que está acontecendo hoje aqui no Brasil, eles tinham condições de entrar no avião para viajar. E não iam para Disney coisa nenhuma, um ou outro que ia. Né, iam visitar suas famílias, normalmente no Nordeste. Né. E se fosse para Disney, o que esse idiota tem a ver com isso? Né? O que isso tem a ver com dólar alto ou dólar baixo? Né? Então, ele de uma forma mais vulgar, né, e mais grave, porque ele ocupa um cargo público, ele é ministro da Economia, que mostra que ele verbaliza o ódio que o seu governo tem, ele e seu governo, ele, Bolsonaro e toda essa trupe aí de medíocres, bate-paus, né, odeiam os pobres, né, ele verbalizou esse ódio. Mas lembra também um, infelizmente, célebre histórico artigo, né, de Danusa Leão, né, então colunista da Folha, que na época lá do governo Lula, e estava segundo ela, esse festival de viagens para Nova York, ela disse qual era a graça que tinha. Ela não iria mais a Nova York e perdeu a graça. Porque se ela olhasse para o lado no avião, estava lá a empregada doméstica dela, fazendo a mesma viagem. Quer dizer, então a questão não era as excelências de Nova York, né, os seus museus, os seus restaurantes, a beleza da cidade, enfim. Não era isso, né? A questão era ir a Nova York me distingue dos pobres. A partir do momento que os pobres também podem ir a Nova York, perde a graça. Né? De uma certa forma, esse indivíduo nefasto de nome Paulo Guedes, ele verbalizou de forma vulgar esse sentimento, né, das classes dominantes brasileiras. E aí, Renan, como é que tá? O pessoal está aqui concordando, né, com relação a isso, muitas críticas ao Paulo Guedes aqui. As empregadas, a Fábia diz que as empregadas deram a resposta ao Paulo Guedes, eu não vi, mas o Sindicato das Empregadas deve ter se manifestado, né, a federação. Reagiu, deu sim. E diversos parlamentares, a Benedita e outros parlamentares lá na Câmara deram uma resposta à altura a esse indivíduo. Porque realmente, e aí, Adi, aproveitando essa dinâmica dos desqualificados que ocupam os postos de comando em Brasília, o próprio presidente nessa semana repetiu, né, mais um gesto de respeito à imprensa, a banana do Bolsonaro para os jornalistas. Exato. Agora, óbvio, é um desqualificado, né? O Bolsonaro é um fenômeno. Por que ele é um fenômeno? Porque é um sujeito. Nunca se podia imaginar que um desqualificado, um desclassificado, né, um sujeito da pior estirpe pudesse chegar à presidência da República. Então ele é um fenômeno nesse sentido, ele é um fenômeno negativo. Né? Mas qual é a relação da grande imprensa com o governo dele? Provavelmente hoje à noite no Fantástico a Miriam Leitão vai criticá-lo, não sei quem vai criticá-lo, vai sair uma crítica a ele amanhã na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, mas a política econômica do seu governo vai continuar sendo apoiada, né? Moro vai continuar sendo apoiado, blindado, né? Então, na verdade, se um menino... É chato ter que ficar nesse quase mantra, mas se algum ministro de Dilma ou de Lula, né, cometesse uma impropriedade verbal, ou se o próprio presidente Lula, a presidenta Dilma, cometessem uma impropriedade gestual, né, o mundo cairia em cima da cabeça deles. Em relação ao Bolsonaro, fica por isso mesmo, isso está naturalizado, né? É como é o jeito dele, é o jeito vulgar, é um jeito grosseiro, mas é o jeito dele, né? Então, é óbvio que nós repudiamos, né, esse tipo de comportamento. Isso não é um comportamento condizente com o chefe de governo, com o chefe de Estado, né? Não é a primeira, nem vai ser a última vez que ele vai fazer isso. E no caso, essa banana, ela foi pelo fato de ter havido críticas por conta de a biblioteca do Palácio do Planalto está sendo diminuída, o espaço ocupado pela biblioteca, então estão tirando livros para
ampliar o gabinete da primeira-dama, essa intelectual, né? A doutora Michele, né? Michele me vem à cabeça aquele cheque lá do Queiroz que até hoje não foi explicado na conta dela. Surpresa, hostilidade aos livros? De jeito nenhum. A surpresa é a primeira-dama ampliar gabinete. Ela vai ler alguma coisa? Ela vai pesquisar alguma coisa? Ela vai exercer alguma atividade intelectual? Obviamente que não, né? Então isso mostra claramente, simboliza, né? O governo Bolsonaro ele tem um simbolismo muito forte, é esse simbolismo da mediocridade, né? O simbolismo da hostilidade à cultura, à educação, aos livros, aos pobres, né? A tudo que é civilizado, né? É o governo da besta fera, né? Então, Agora, a imprensa, de uma certa forma, acaba recebendo quem pôs Bolsonaro lá, quem ajudou muito a Bolsonaro galgar a presidência da República, foi essa mesma imprensa aí que hoje leva a banana dele, né? Então, como é que tá aí, Renan? O pessoal comenta a desqualificação do Bolsonaro e do Guedes, né? Aí já comentando aqui, antes de você falar sobre a questão da biblioteca do Planalto, né? A questão do acervo, inclusive, como é que fica a questão do acervo? Só Deus sabe. É uma situação bem difícil. E aí, Adi, antes de sugerir um tema que a gente nem tinha combinado, mas ele é um tema que é importante que esteja na pauta, eu vou só fazer um link com o início do programa. Quem chegou agora, quem não viu, a gente teve a participação de dirigente da Federação Única dos Petroleiros aqui, que diretamente da sede da empresa, onde os trabalhadores estão na luta, na ocupação, trouxe informes. Então, quando terminar a live, é só continuar assistindo, voltar para o início do vídeo e ouvir o relato do companheiro Tadeu Porto, que também tem um chamado para quem está no Rio de Janeiro para a manifestação agora, não é isso? Nessa semana. Dia 18, a partir das 16 horas, em frente à Petrobras. Isso. Mas eu estava buscando aqui, Edi, algumas informações como insumo e só como uma referência, o Jânio de Freitas, na coluna dele de hoje, ele reforça, né, na verdade, uma crítica que você fez quando conversava com o Tadeu, porque ele diz o seguinte: parte da Petrobras está em greve há 15 dias. Aí ele diz: os que publicam críticas à censura de livros, como devem, não fazem cobertura da greve. Ele faz uma crítica à própria imprensa, né, porque não há cobertura de uma greve de tal importância. O Jânio de Freitas, né, é uma exceção para confirmar a regra, né? O Jânio de Freitas é um grande jornalista, um democrata, né, um homem que honra o jornalismo brasileiro, que infelizmente não está à altura dele, né? Hoje a média do jornalismo brasileiro é um jornalismo servil, né, aos donos das empresas de comunicação, né? Eu não tinha lido a coluna do Jânio, né? Mas, enfim. Mas é tão patente isso, é tão óbvio, é tão, né, que... Mas é importante mencionar que dentro da imprensa, no seio do jornalismo brasileiro, ainda há gente como Jânio de Freitas. Infelizmente, hoje minoritário. Bem, e aí o tema que eu acho, Adi, com o qual a gente pode encerrar, a gente começou com luta, você até tem uma pegada diferente, é tratar um pouquinho de esperança, porque nesta semana o presidente Lula esteve com o Papa Francisco. Foi um encontro histórico, né? Aliás, tem uma foto, né? Não sei se foi montagem ou se é verdade. O Bolsonaro esteve com o Papa? Acho que não, né? Que o Papa de cara feia ao lado de Bolsonaro, mas Bolsonaro não esteve com o Papa, não. Foi montagem de internet, né? E com Lula uma cara feliz, né? Uma cara iluminada. Mas é óbvio, são dois grandes estadistas, dois grandes homens, né? Com trajetórias de defesa do povo pobre, né? Com afinidades no pensamento de como ver o mundo, né? De resgate da pobreza, de combate às desigualdades. E o Papa disse, né, que era muito bom ver Lula caminhando pelas ruas, né? Que é uma crítica velada
a injustiça, a arbitrariedade da sua prisão lá na masmorra de Curitiba. Mas isso acaba dando esperança aos povos, né? Exatamente o que nós estamos precisando. Nós estamos precisando muito de esperança. O povo brasileiro está passando talvez pelo pior período da sua história, né? Em que os governantes abertamente fazem pouco caso da pobreza e hostilizam abertamente os pobres, né? Bolsonaro, seus ministros, sobretudo da economia. Então o encontro entre o Papa Francisco e o presidente Lula só pode encher o coração dessas pessoas, o coração da grande maioria do povo oprimido, né? Enche de alegria e enche de esperança, né? Então foi muito importante, foi um encontro histórico, né? E mais detalhes desse encontro a gente vai sabendo aos poucos, à medida em que o presidente Lula for revelando. Mais alguma coisa aí, Renan? Não, é só neste aspecto agora meio que comemoração, né, do Papa ter encontrado o presidente Lula, né? Sem dúvida. Pela liberdade do Lula foi realmente um grande encontro e, enfim, tem o vídeo, tudo direitinho, tá circulando aí pelas redes. Sem dúvida. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui, tá? Forte abraço, vamos reiterar o apoio à greve dos petroleiros, reiterando aí o grande ato dia 18, terça-feira, semana que vem, lá em frente à Petrobras, tá? A partir das 16 horas. Abração para vocês. Domingo que vem estamos de volta.